pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia em Atos 2. Hoje nós vamos falar sobre ele, nosso amigo, Espírito Santo. Ele é um amigo querido. Ele é um amigo que não podemos abrir mão dele. Nossa companhia, ele é o nosso consolo, ele é o nosso professor e também é o nosso consolador. Bem-vindo, Espírito Santo, nessa manhã. Bem-vindo, Espírito Santo, à nossa vida. Queremos dizer, ó Deus, nessa manhã, que nada é mais importante que a sua presença. Que o teu Espírito Santo seja pleno nesse ambiente, pleno na nossa vida, na nossa casa. Pentecostes é uma palavra que vem do helenismo, na Judéia. Significa 50 dias depois da Páscoa. Como o Império Grego passou a ter hegemonia em 331 a.C., é bem provável, não é certeza, é provável, tá? Que o nome Pentecostes tenha sido, então, tenha ganhado popularidade e passou a ser usado a partir desse período. Antes disso, era conhecida pelos judeus como festa da colheita ou festa das semanas. Pentecoste é o símbolo do cenáculo, que nós lemos aqui que eles estavam reunidos. Onde? No cenáculo. Atualmente, o dia 50 após a Páscoa é considerado pelos cristãos como o dia de Pentecostes. Também foi o dia da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Tal experiência é chamada de batismo no Espírito Santo. Nós, nazarenos, usamos outras palavras para isso. Batismo de amor, coração aquecido. Wesley falava a respeito do Espírito Santo, ou do batismo com o Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo, como o dia do coração aquecido. Então, Pentecostes, para nós, é a ênfase que damos à plenitude do Espírito. Existem muitos movimentos inspirados no Pentecostes e em toda a história do cristianismo, sendo enfatizados especialmente em meados do século XX, com o surgimento das primeiras igrejas pentecostais. Bom, enfim, seja movidos pelo Antigo Testamento ou o Novo Testamento, nós precisamos celebrar o Pentecostes e manter viva esta mensagem. Pentecostes, então, é celebrar vida, celebrar a libertação do pecado, celebrar a colheita abundante, primícias, batismo, poder, bênção do Espírito dentro de nós. Somos todos em Jesus, casa do Espírito. Casa do Espírito Santo. O Espírito é a força vital de Deus que gera toda a criação. Em hebraico, a palavra Espírito é ruá. Fôlego, hálito, sopro da vida de Deus que tudo cria. E esse termo aparece 389 vezes no Antigo Testamento. Atos 2, 17 e 18 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei de ruá, fôlego, sopro de vida. E vossos mancebos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naquele dia, e eles profetizarão. O Espírito do Senhor, Ele está aqui.
Essa palavra é para mim e para você. O fôlego vital de Deus sopra e gera vida espiritual em todos nós. Não tem como eu me render a Cristo sem a ação do Espírito Santo em mim. Nossa teologia de graça preveniente diz que Deus dá o primeiro passo em busca do homem que está perdido. Deus me busca, Deus te busca, Ele te procura, Ele move através de um louvor, através de um convite. Talvez você está aqui pela primeira vez nessa manhã e você nem entende muito bem o que é que eu vim fazer aqui, como é que eu vim parar aqui nessa igreja, dia 24 de maio, aqui na 8ª igreja na Avenida Arimana. Como é que eu vim parar aqui? O Espírito Santo, graça preveniente, moveu você. Pode ser que alguém te convidou. Pode ser que você viu a placa durante a semana e você colocou no seu coração: eu quero vir aqui. O Espírito Santo já começou a trabalhar no seu coração. E foi assim comigo e com todos nós, talvez que já estamos aqui há tanto tempo, há mais tempo. Sabe? As palavras de Jesus para nós em João 14:18 foi: não os deixarei órfãos. É esse Espírito Santo que Ele enviou para ser companhia constante para mim e para você. No nosso acordar, no nosso caminhar no dia, no nosso deitar, em todo o tempo. Hoje, quem está conosco é o Espírito Santo de Deus. Durante toda a história bíblica, nós vemos ações. Embora nós creiamos na Trindade, nós cremos que no início, lá em Gênesis, era Deus, Deus Pai. A ação de Deus Pai, tendo como presença constante junto com Ele, Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo, o Consolador. Num segundo momento da história, no início do Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo encarnado, vindo em forma de homem para caminhar aqui na terra. Esse tempo, Jesus então levanta os discípulos, boa parte deles, e Jesus caminha, e nós temos os evangelhos que contam a história de Jesus enquanto na sua forma humana, caminhando na terra. Deus presente, porque o próprio Jesus fala a respeito disso. Eu e o Pai somos um, nós caminhamos juntos, mas era a ação de Jesus Cristo. Mas, com a ascensão de Jesus, depois que Jesus ressuscita, depois de um tempo que Ele fica ministrando aos discípulos, e nas aparições dele, Ele então retorna aos céus. Mas antes de retornar, Ele diz: ei, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para ficar com vocês o Espírito Santo. Por isso, fiquem juntos, fortaleçam-se, porque eu vou empoderar vocês, e só depois disso, vocês vão sair para cumprir o propósito que eu dei a vocês, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e batizá-los em nome do Pai, Deus, em nome do Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Nós vivemos na era de ação do amigo Espírito Santo. A companhia do Espírito Santo, Ele caminha conosco, Ele nos abraça, é uma presença vivificadora, e essa presença gera vida em nós, e gera vida nas outras pessoas, porque a vida gerada em mim e em você, é para ser compartilhada, não é para morrer em mim, não é para ser abortada em mim, é para nascer. A vida que Deus, através do Espírito Santo, gerou em você, é para ser testemunhada, testificada. Nós temos perdido muito disso, né? Nós temos perdido muito do testemunho. A gente não conta, a gente recebe os milagres e a gente fica calado, a gente não testemunha mais. A gente não testemunha no nosso ambiente de trabalho, a gente não testemunha na nossa casa, a gente nem testemunha na igreja. A gente não manda os testemunhos para que eles sejam contados, e é a vida que gerou em mim, gere vida no outro. Sabe por quê? A Ludmila Ferber já cantava: ei, olha, se Deus pode fazer milagre em meu ser,
ainda hoje Ele fará em você. O Deus que faz milagres na minha vida, querida, Ele faz na sua. Porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não é Deus diferente. Ele age na minha vida, mas Ele age em você. E o impressionante do texto de Atos 2, que você vai deixar aberto aí até o final da palavra, é que diz que veio sobre todos. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não disse que foi só os pastores, só os discípulos. Todos os que estavam ali, todos os que estavam dentro do cenáculo, foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu aprendo? Que aquilo que gera vida em mim, ele é espalhado e gera vida no irmão que está ao meu lado, gera vida no irmão que está lá no último banco, gera vida no que está aqui no primeiro banco, o que está no meio, o que está da direita, o que está na esquerda, todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que gera vida em mim é contagiante. A gente fala assim, é uma pandemia. O Espírito Santo de Deus na minha vida precisa agir como uma pandemia. Agora vocês entendem. Então, quando eu falo de pandemia, você sabe. Só que você entende a pandemia como um afastamento social, onde eu tenho que ficar a uma distância de 1 metro do outro. Mas essa pandemia do Espírito Santo é a pandemia que é o contrário. É que eu tenho que ficar junto, é que eu tenho que ficar em unidade, porque à medida que a pandemia vem sobre mim, ela espalha e ela vai contaminando de uma forma positiva e enchendo a casa. É por isso que ao longo de 50 dias, o desafio foi: vem orar na sala de oração e esteja nas celebrações. Porque é para sermos cheios juntos. Porque o texto diz que eles estavam reunidos. Não foi cada um para a sua casa. Não foi dessa forma a promessa de derramamento do Espírito Santo. E não é que o Espírito Santo não possa vir de uma forma de manifestação sobre a minha vida ou a sua. Lá no meu quarto pode vir e ele vem. Mas a instrução do Senhor é que para sermos empoderados, comissionados, para sermos cheios de poder, para efetuar aquilo para o qual nós todos fomos chamados, todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para receber esse poder, todos estavam reunidos e veio sobre eles. O que eu entendo aqui é que na comunhão há uma unção que não há individualmente. Você vai me contestar, vai dizer: a pastora, mas o texto vai dizer: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, né? Entra no seu quarto, fecha a porta e fale com o Senhor em secreto. É para falar com o Senhor. É para contar para Ele as suas dores, os seus problemas. Não é para você falar com todo mundo no Instagram, no TikTok. Eu ainda vou lá dar uma espiada no Facebook. De vez em quando. Eu ainda tenho Facebook. Mas aí não é para você contar para o mundo inteiro, para todas as suas redes sociais. Ele está dizendo: olha, fala comigo, confia em mim, eu vou falar com você, vou te dar a solução. Agora, para ser cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, reúna-se com os santos, reúna-se, junta o povo, começa a buscar os movimentos de descida, de manifestações do Espírito Santo. Não raramente é de uma pessoa sozinha, é sempre de um grupo que se propõe a orar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aquilo que eles orarem, que estiver em conformidade com a minha palavra, que eles concordarem na terra, está ligado no céu. E a resposta vem em comunidade, em unidade.
Mas ok. Efésios 5:18 diz: deixem-se encher pelo Espírito. E Gálatas 5:16 vai dizer: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Cada pessoa da Trindade tem um trabalho distinto a fazer no plano de redenção da humanidade, no plano de salvação. Por serem diferentes, o seu trabalho e a forma de manifestação, ela é diferente, como eu disse para vocês. Início, criação, Deus. Depois Jesus. Agora, graça, Espírito Santo. Então, hoje, nós vamos focar na nossa relação com o Espírito Santo, porque Ele é o alvo da nossa mensagem, do nosso dia. O Espírito Santo tem um trabalho particular de operar nos corações dos homens, fazendo com que eles recebam os benefícios salvadores do trabalho de Cristo. Então, olha, Ele, o Espírito Santo, habita dentro dos crentes. Afinal, nós somos o seu templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele quer habitar, morar em nós. Ele está presente, trazendo vida, discernimento e proteção à igreja. Ele concede dons espirituais aos salvos. Ele também condena o não salvo e luta contra os pecadores. Não existe uma relação especial e diferenciada entre nós e o Espírito com relação às demais pessoas da Trindade. Eles são um e os três conduzem a nossa vida. Mas nós precisamos saber a respeito do Espírito Santo. Não só saber sobre ele. Nós temos pregado sobre o Espírito Santo ao longo de todos esses 50 dias aqui na Família Oitava. Já ouvimos muita coisa, aprendemos muito sobre o Espírito Santo. Mas não basta a gente saber que nós temos o Espírito Santo em nós. Não é suficiente para vencermos na vida cristã. Nós precisamos ter a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que Ele possa fluir e dirigir a minha e a sua vida. Para que Ele possa nos conduzir, nos guiar, nos dar palavras de sabedoria, nos fazer ter firmeza, nos capacitar a falar com exatidão, com firmeza, com verdade. É o Espírito Santo quem nos dá força e quem nos capacita a vencer cada desafio que surge à nossa frente. E são muitos. É o Espírito Santo que nos dá poder para viver plenamente o nosso destino profético. Deus, Bill Johnson vai dizer assim, que Deus se compromete a cumprir as promessas dele, as suas promessas. Mas Ele não se compromete a cumprir todo o nosso potencial. Isso sou eu. Porque a busca, ela é pessoal. A busca é de cada um. Então não adianta você querer desenvolver aquilo para o qual você não foi chamado e nem está preparado e que não faz parte. Não vai dar para cumprir o seu potencial, porque não faz parte de você. Não adianta você querer viver num patamar que você não buscou. Não dá para você dizer, não, hoje eu vou orar por milagre. Quando você não buscou isso diante de Deus. E Ele não te comissionou a orar por isso. Quem esteve aqui quarta-feira sabe que nós oramos por milagre aqui na quarta-feira.
Nós ungimos, porque naquele dia o Espírito Santo estava movendo e direcionando para que a oração fosse para que milagres acontecessem na vida do povo. Então entenda, nós precisamos estar sensíveis e nos mover de acordo à vontade do Espírito Santo. Todo filho de Deus está sobre a ordem de encher-se do Espírito. Então, não fiquemos contentes somente por aprendermos sobre o Espírito Santo, mas por estarmos em obediência e de fato experimentarmos este encher. Pastor Júnior, antes de começarmos o culto, ele compartilhava conosco sobre um pouquinho da história de John Wesley. Quando num momento de devocional noturno, ao ler a palavra, ele se curva e diz: Senhor, eu não posso. Se eu morrer hoje, eu não estou salvo. Eu preciso de algo mais. E a história conta, porque ele conta, dizendo que naquele dia, ele recebeu, ele sentiu o coração aquecido. O coração aquecido, a plenitude do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, ele quer dizer que eu vou ter convicção, certeza de salvação. Porque aí eu entendo que eu já não vivo por vista, mas eu caminho na dimensão do Espírito Santo. Eu caminho de uma forma diferente. Os meus olhos são abertos para ver aquilo que o meu olhar terreno não consegue enxergar. Porque eu não vivo por vista, mas eu vivo por fé. Sabe, quando nós estamos plenos do Espírito Santo, nós conseguimos compreender que o desemprego é a abertura de oportunidade para Deus me levar a algo novo que Ele tem para mim. É o encerramento de um ciclo e o início de outro. Quando eu vivo na plenitude do Espírito, eu entendo que a enfermidade, ela não chega na minha vida para me destruir ou para me fazer ficar prostrado, mas ela chega na minha vida para que eu possa testemunhar da graça que é suficiente sobre mim. É o que o apóstolo Paulo dizia e disse nas Escrituras, quando o Senhor diz para ele, na oração que ele faz: Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. É isso que o Senhor está nos ensinando. A plenitude do Espírito Santo me faz entender isso. E me faz olhar de uma forma que humanamente ninguém é capaz de olhar. Faz com que, ao aproximar o meu tempo, quando a morte está chegando, ao invés de desconforto e de tristeza, haja um gozo, uma paz e uma alegria que é incompreensível. Mas porque eu sei que bem perto estou do Senhor. Que quando a morte chega, ela não é perda, mas ela é lucro. O apóstolo Paulo também declara: olha, o viver para mim é ganho. É bom demais viver, mas morrer é lucro. Porque quer eu viva, quer eu morra, eu estou fazendo ambos para a glória de Deus. Não importa se estou vivendo, não importa se a morte chegou, ei, eu sei em quem tenho crido, eu sei para onde estou indo, porque estou pleno do Espírito Santo e entendi que esse tempo que vivo agora, ele é um tempo que vai passar, ele é passageiro. Então é por isso que eu vivo todos os dias sem medo da morte. Há pessoas que têm medo da morte, há cristãos com medo da morte. Ei, meu irmão, você precisa orar e ser pleno do Espírito Santo de Deus, porque com a plenitude do Espírito Santo, você não tem medo.
de morrer. A história conta. Quantos missionários? Talvez você já ouviu falar de tantos famosos. Mas e aqueles que não foram os grandes pregadores como Moody, Hudson Taylor? Mas os missionários que ainda hoje deixam tudo movidos pelo Espírito, embarcam para uma terra desconhecida, sem que eu saiba, sem que você saiba, e que estão entregando suas vidas ao reino do Senhor, porque movidos pelo Espírito Santo, muitos. Essa semana eu li a história de uma família. Não vou saber te dizer o nome deles, porque eu lembro da história, mas não lembro dos donos da história. Mas algo que me marcou é que essa família, missionários, foi para a África há muitos anos atrás, há muitos anos. E eles enterraram 5 filhos naquele lugar e permaneceram ali pregando a palavra. E a história conta que já idosos, ele cego, ela surda, ainda assim continuaram pregando a palavra. Mas já idosos, eles retornam para o seu país, eles eram canadenses, e eles retornam então para o Canadá, mas nunca deixaram de pregar a palavra, mesmo tendo enterrado 5 filhos. E a história deles vai dizer que o fruto continua produzindo ainda nos tempos de hoje. Porque toda uma aldeia foi salva por Jesus. Todo um povo ainda hoje serve a Jesus por causa de um casal que, mesmo enterrando 5 filhos numa terra estrangeira que não era deles, mas movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles sabiam que estavam cumprindo o chamado profético, o destino profético. Sabe? Quando eu li essa história, eu lembrei da minha história, da história que faz parte, que eu cheguei até aqui, da família onde eu nasci. Porque a história conta, eu não estava lá, que os meus pais perderam uma filha. Já tinham perdido um filho e perderam uma filha com 9 meses de vida. E enterraram. E no mesmo dia que enterraram essa filha, eles foram então pregar o evangelho, fazer um trabalho evangelístico. E lá nesse lugar, quando eles chegaram, Deus usa alguém com uma palavra profética. Ninguém sabia que eles tinham enterrado um filho. Porque muitas vezes nós só vemos o profeta profetizando. Nós só vemos o preletor fazendo a preleção. Nós só vemos que ele está no palco. Mas os bastidores nós desconhecemos. Nós não sabemos o que aconteceu na casa, na família, as dores que são travadas, nós desconhecemos. Mas ao chegar naquele lugar, movido pelo Espírito Santo, alguém chegou e disse: olha, eu sei o que você está vivendo, e daqui a 1 ano eu vou te dar um filho. Mas, tinha um mas, esse filho não ficará com você por muito tempo. Na cabeça da minha mãe, beleza, vou ter um novo filho, mas também vai morrer. Já perdi 2, vai vir mais um, vai morrer. Porque a gente não entende
Muitas vezes a profecia é na sua totalidade. E não é para entender mesmo, é só para a gente viver ela. E eu saí de casa com 17 anos e nunca mais voltei. E estou aqui. Porque o final da profecia é que não estaria por muito tempo com você. Então eu vivi na casa dos meus pais até os meus 17 anos. Depois disso, movido pelo Espírito Santo, eu fui fazer uma visita no Rio de Janeiro, na casa de um pastor. Deus deu uma visão para a esposa do pastor. Ele disse, é impossível, porque ela é filha única. Mas, nas conversas, eu disse, não, eu quero ficar. E quando eu liguei para minha mãe, ela disse assim, eu já sei, Deus já me revelou em sonho. Pode ficar. E a partir dali eu nunca mais voltei definitivamente para casa. Movidos pelo Espírito Santo. Imagine no coração de pais que tem um único filho. Estou deixando numa cidade que eu não conheço. Na casa de um pastor que, embora o meu pai conhecesse, mas há muitos anos não convivia. Seu bem precioso, seu único filho. Movidos pelo Espírito Santo, não há medo, não há temor, há confiança de que o caminho é certo e de que o resultado será correto. Então, eis-me aqui, ministrando a palavra para vocês, porque movido pelo Espírito Santo, eu fui para o Rio de Janeiro, e lá o Senhor trabalhou na minha vida, Ele ministrou ao meu coração, e eu fui transformada, e eu fui trabalhada, e eu fui moldada, o meu caráter foi moldado, e a unção do Espírito Santo veio sobre a minha vida, porque movido pelo Espírito Santo, eu tive que mudar a minha vida, viver num lugar totalmente diferente do que eu tinha. Eu tinha um quarto só para mim, um guarda-roupa só para mim, uma TV só para mim. Agora eu estava numa casa que eu tinha a responsabilidade de cuidar de 4 crianças, dividir o quarto com 2 meninas. Tinha um pedacinho de guarda-roupa. Que experiência! Que experiência! Jamais teria vivido se eu tivesse continuado na minha casa, na minha cidade. Porque eu tinha tudo. Meus pais nunca foram ricos, mas eu tinha tudo. Eu tinha tudo. Eu tinha comida, eu tinha casa, eu tinha tudo. Mas as experiências que eu vivi no Rio de Janeiro, no pouco tempo que eu morei lá, me transformaram para toda a vida. Moldaram não só a minha vida pessoal, emocional, mas me forjaram para cumprir o meu destino profético. Movido pelo Espírito Santo. Havia em Jerusalém, verso 5 de Atos, judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que é que significa isso? Deixa eu te dizer uma coisa: você não é cheio do Espírito Santo,
para você falar em línguas. Desculpa os irmãos que são mais penteca que eu. Você não é cheio do Espírito Santo para você profetizar. Você não é cheio do Espírito Santo para você rodopiar. Você não é cheio do Espírito Santo para você sentir arrepio. Você é cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho que transforma, que salva, que liberta. É para isso que nós somos cheios. Eu não sou cheia do Espírito Santo para chegar aqui e fazer um espetáculo para você. Não. Não é para você gritar glória a Deus e aleluia que você é cheio do Espírito Santo. Isso faz parte, é manifestação, são dons que o Senhor distribui no meio da igreja. E glória a Deus por esses dons. É preciso profetizar, é preciso falar em línguas, é preciso buscar discernimento do Espírito, palavra de sabedoria. É preciso buscar os dons incansavelmente, mas eu sou cheio do Espírito Santo para dizer ao pecador que Jesus Cristo pode mudar a história dele, para dizer ao pecador que Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, para dizer ao pecador que há uma nova história que pode ser escrita, para dizer para ele que esse caminho o levará à perdição, mas há um Jesus que morreu na cruz, que pagou pelo seu pecado, e ele pode ter esperança da glória se render àquele que é digno de receber honra, glória e louvor, que é Jesus Cristo, Senhor. É para isso que somos cheios e plenos do Espírito Santo de Deus. Porque o texto diz para mim, nós acabamos de ler, que tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, eles falaram das maravilhas de Deus na língua daqueles que estavam ali. Eles não estavam saltando, eles não estavam pulando, mas eles estavam dizendo: ei, tem um Jesus maravilhoso, que ele transformou a minha vida. Eu imagino Pedro falando assim: cara, o negócio é o seguinte, eu era um pescador, ogro, chucro, sabe, eu era um cara assim que não tratava bem a esposa, eu era um cara que não se importava com a família, que gastava todo o dinheiro, eu ia, pescava, tinha até um retorno, era até bem de vida, porque eu era dono dos barcos, mas acontece que eu saía de lá, e ao invés de ir para casa, de usar o meu dinheiro para poder abençoar minha casa, minha família, meus filhos, eu gastava todo o meu dinheiro no bar. E quando eu chegava em casa não tinha nada. Minha família passava apuro, passava necessidade, porque eu gastava tudo com a bebida, tudo com a droga. Mas Jesus entrou na minha vida, o Espírito Santo veio, e hoje eu saio para trabalhar, eu passo a noite pescando, eu pesco os peixes, mas quando eu volto, eu chego em casa, a minha mesa é farta, eu não tenho luxos, mas eu tenho o que comer, o que vestir, não me falta nada, porque Jesus entrou na minha vida e transformou a minha vida. E aquilo que eu não sabia administrar, agora eu sei administrar. Eu entendi que mais importante é minha família, é minha casa, é eu servir ao Senhor. Sabe, numa conversa, numa declaração de falar das maravilhas de Deus, quantas maravilhas o Senhor tem feito na sua vida e você não tem compartilhado. Sabe por quê? Porque você acha que para compartilhar precisa ser então eu estava morto e Jesus me ressuscitou. Ei, meu irmão, minha irmã, se você durante todo o mês você recebe o salário e quando chega no final do mês você não tem nada que ficou para trás sem pagar, isso é testemunho de fidelidade e bênção de Deus na sua casa, na sua vida. Maravilha de Deus.
Maravilha de Deus, porque eu vivo num país que tem crises, mas eu estou em Cristo e eu passo cada crise firmado na rocha que é o Senhor. Deus não tirou o povo do deserto, Deus andou com o povo no deserto. Deus não impediu o povo de atravessar o mar, Ele abriu o mar para o povo passar. Mas o povo precisou passar. Precisou acreditar que o Deus que abriu o mar era o mesmo Deus que ia segurar aquela montanha de água para eles terminarem de atravessar. Para isso, precisa ter fé. Não basta crer, não basta saber que Deus abre o mar. É preciso acreditar que enquanto eu estiver atravessando o meu deserto, Ele é o Deus fiel para cuidar de mim. E que Ele vai me carregar no colo se for preciso. Mas isso requer de mim vida de obediência. Deixa eu te perguntar algumas coisas. Espírito Santo surgiu nesse dia de Atos 2 de Pentecostes? Não. Eles celebravam que festa nesses dias? A festa da colheita. A festa das semanas. Era o 50º dia, em grego, Pentecoste, após a Páscoa judaica, mas também é o 50º dia após a ressurreição de Cristo. Era o dia em que os judeus comemoravam com uma grande festa a entrega das tábuas da lei a Moisés sobre o Monte Sinai. Assim, Jerusalém estava repleta de estrangeiros, judeus vindos de todas as partes do mundo, então conhecido, era chamada diáspora, para celebrar a festa. Alguns dias antes, os discípulos reunidos em número de cerca de 120 pessoas, em volta dos apóstolos, estavam ali também Matias, que substituía Judas. Esses discípulos aguardavam em Jerusalém, como Jesus lhes havia instruído, a vinda desse outro Consolador, que o Mestre lhes prometera antes de sua ascensão. Essa espera estava repleta de esperança. Eles iriam enfim conhecer aquele de quem Jesus havia dito: mas eu afirmo, João 16:7, que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Este foi um ato histórico, profético da igreja? Foi. Repetiu-se? Não. Só teve esse acontecimento. Fala de algo específico. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Os princípios vividos nesse dia, nós podemos buscar? Devemos. Não só podemos, como devemos. A experiência do batismo, da plenitude do Espírito, te parece algo silencioso e sorrateiro? Essa pergunta é você quem tem que responder. O que é encher-se do Espírito? Encher-se do Espírito é render-se a Cristo em todas as áreas da sua vida. Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Assim como o vinho controla o bêbado, fazendo dele uma pessoa evidente, o indivíduo cheio do Espírito fica sob domínio do Espírito Santo. Queira encher-se do Espírito. Essa pessoa fica evidente espiritualmente. Quando nos rendemos a Cristo em tudo, nós somos moldados pelo Espírito Santo e nos tornamos mais parecidos com o nosso Senhor. Então nós temos como
visão nessa igreja é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser parecido com Jesus. Para ser parecido com Jesus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. É ter carisma e ter caráter. A experiência daqueles que estiveram cheios do Espírito parece muito variável. Na vida cristã normal, o crente encher-se do Espírito, enquanto confessa seus pecados, rende-se continuamente a Deus e busca intencionalmente estar cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é algo intencional, porque eu sempre estou brigando com a minha carne, e eu preciso que o meu Espírito vença a minha vontade, os meus próprios desejos. E para isso, intencionalmente, eu preciso buscar todo dia, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, em todo tempo. Não é aquela coisa, eu levanto, faço meu devocional, está feito, está pago. Não é academia que você vai lá e fala, está pago. Andar no Espírito, encher-se do Espírito, não é assim. Eu levanto, faço devocional, mas na caminhada, eu uso Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Eu oro o tempo todo, eu estou caminhando, eu estou trabalhando, mas eu estou orando, eu estou falando com Deus, eu estou buscando estar cheio do Espírito, eu estou buscando olhar com os olhos do Senhor. Sabe aquela situação no seu trabalho, que se você olhar com os seus olhos carnais, você vai bater em alguém, vai ser com murrão. Mas aí, você guiado pelo Espírito Santo, você só está falando, só você e Deus. Sabe aquele seu momento, só você e Deus? E você diz assim, ai Senhor, obrigado pela graça que o Senhor me deu. Consegui não falar nada, consegui me manter centrado, consegui manter o meu braço aqui embaixo, sem agredir ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa guerra, a nossa luta contra as nossas vontades, contra a nossa carne. Nós precisamos entender isso. O Espírito está cheio do Espírito Santo. Não é uma experiência pontual e emocional, mas uma continuação de comunhão com Deus o tempo todo. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Atos 13:52 diz isso. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por isso todos nós devemos buscar o encher-se do Espírito Santo. Isso está diretamente relacionado à nossa adoração, ao nosso impacto no mundo sem Jesus. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quem te dá coragem, quem te dá ousadia, quem te dá sabedoria para pregar a palavra é o Espírito Santo do Senhor. O encher-se trouxe um resultado imediato na vida dos primeiros cristãos. Resultado? Evangelismo. Ninguém é cheio do Espírito Santo e fica escondido. Todo cheio do Espírito Santo propaga a palavra do Senhor. Ele discipula, ele ora, ele caminha, ele não importa, ele não precisa de palco, ele não precisa de púlpito para pregar a palavra. Aliás, nós não precisamos de púlpito para pregar a palavra. Eu prego no meu trabalho, algumas vezes, nas oportunidades, numa roda, em volta da mesa, a gente senta e um dá opinião sobre uma coisa, o outro dá sobre a mesma coisa, e aí chega a sua vez. Agora, algumas vezes eles já brincam, bom, eu estou aqui no meu momento aconselhamento, mas é o momento que o Espírito Santo permite que você pregue a palavra. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra em tempo e fora dele. Em nossa vida, nós podemos experimentar momentos de estar cheios do Espírito. A sensação é semelhante a estar no topo de uma montanha, enquanto que em outros momentos, o render-se a Deus produz apenas alegria e paz na vida cotidiana do crente.
apesar da presença ou ausência de certas experiências, nós devemos estar assegurados de que todo crente pode ser cheio do Espírito todo dia. Deus sabe o trabalho particular que precisa ser feito, e então Ele pode determinar as circunstâncias do nosso encher diário. Condições para que alguém seja cheio do Espírito. Devido sermos instruídos a que sejamos cheios do Espírito, Efésios 5,18, é óbvio que há certas condições que precisam ser preenchidas. Em situações normais, o crente que deseja ser cheio ou estar cheio do Espírito, deve notar o seguinte: não apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. O que é não apagar o Espírito? Não ignore o Espírito Santo. Às vezes você, eu, nós ignoramos o Espírito Santo. Não, agora não. E vai embora. Não ignore o Espírito Santo. Segunda coisa, não entristeça o Espírito. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não se comporte de maneira que irá ferir o Espírito Santo. É isso que é não entristecer o Espírito. Viver no Espírito, Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Todo crente deve orar diariamente para ter um relacionamento mais íntimo com Deus, para ter uma maior presença do Espírito em sua vida. Quarto, ser guiado pelo Espírito, Romanos 8,14. Condições para sermos cheios do Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quinto, orar no Espírito. Judas 1:20, orando no Espírito. Como é triste para qualquer filho de Deus desonrar o Senhor, permitindo que a carne arruine o seu testemunho. Deus usa os que estão cheios do Espírito. Atitudes de uma vida cheia do Espírito. O que representa na vida prática uma vida cheia do Espírito de Deus? Quais são os resultados? Ousadia no testemunho. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, pregar a palavra. Vida satisfeita. Atos 13:52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu estou passando pela prova, lembra? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por que isso? Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não é movido por vista, mas ele é movido por fé. Eu sei em quem tenho crido. Jó, eu sei em quem tenho crido. Eu estou doente, eu perdi tudo, eu enterrei meus filhos, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, glória a Jesus. Vida satisfeita. Espírito de unidade, Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade, estavam todos reunidos, estão todos reunidos, unidade. Quarto, louvor como estilo de vida. Efésios 5:19-20. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quinto, crescimento espiritual. Segundo Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quando Deus está no comando de nossa vida, podemos esperar crescer diariamente na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Sexto e último, o comportamento transformado. Efésios 5:21 diz
que nosso comportamento ele é transformado e nossos relacionamentos são abençoados. Paulo fala sobre os vários deveres do marido, esposa, filho, pai, empregado e empregador. Note que esse texto que vocês vão ler em casa, Efésios 5, 21 até o 6, 9, ele fala sobre o encher-se do Espírito, que é o Efésios 5, 18. E ele fala sobre o dever de cada um, daquele que trabalha, daquele que dá emprego, todos movidos e cheios pelo Espírito Santo. E há uma instrução que Paulo está ali direcionando e dando, porque o comportamento é transformado. Então ele fala para o empregador, olha, trate bem, era época de escravos ainda, trate bem os seus escravos. Então nós percebemos que o Evangelho, ele transforma a sociedade. Como que eu transformo a sociedade? A partir da minha casa. A partir, quando eu sou dono de uma empresa, a partir da empresa que eu sou CEO, que eu sou dono. Porque é diferente, o ambiente é diferente, o tratamento é diferente. Não é que eu facilito para as pessoas fazerem o que elas quiserem. O reino não é assim. A ordem, a decência. Mas eu sou justo, porque o texto bíblico diz assim, você que é empregador, trate bem os seus escravos. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Diante do Senhor, nós somos iguais. Não há donos e escravos, não há senhores e escravos. Somos todos livres no Senhor. No Senhor, somos todos filhos. Nós somos filhos. Nós temos o mesmo status. Não tem status diferente no Senhor. Eu sou filha, você é filho. Nós somos todos filhos. Cada um tem lugar na mesa. Nessa manhã eu quero dizer para você, tem lugar na mesa. Você é filho. Filho senta na mesa com o pai. Então, tem lugar na mesa para você. Você não precisa sentar lá fora. Você não precisa não entrar para a celebração e para a festa. Porque nós somos todos filhos. Aleluia. Comportamento transformado. E eu quero terminar com o texto de Atos 4:31. Depois de orarem, louvor pode vir chegando. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheia do Espírito Santo. Eu quero ser cheia nessa manhã. Eu quero ser renovada nessa manhã. Eu quero ser cheia do Espírito Santo amanhã, quando eu levantar para trabalhar. Eu quero ser cheia do Espírito Santo para o meu andar, para o meu relacionamento com a minha família, na minha casa. Eu quero ser cheia do Espírito Santo como mãe, como mulher, como profissional. Eu quero ser cheia do Espírito Santo para testemunhar do Senhor. Testemunhar muitas vezes sem palavra. Eu quero ser cheia do Espírito Santo em todo o tempo. E eu acredito que esse é o anseio e o desejo do seu coração. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo está vazia de religiosidade e orgulho. Uma igreja só será grande e forte à medida que ela for cheia do Espírito Santo de Deus. Nessa manhã eu convido você a chegar no altar. Eu convido você a falar com o Senhor. Primeiro você fala, porque a decisão de ser cheio ou não, ela não é minha por você, ela é sua. Você pode dizer nessa manhã, ei Senhor, como Wesley disse, ei Senhor, eu quero mais. Conheço a sua palavra.